Olha só, vamos conversar aqui, crianças. Quanto tempo? Não, mas não é isso não. Verdade. Um parênteses. No último vídeo que eu gravei, que foi sobre o microgerenciamento, a gente assistiu porque o Panda não tava comigo, né, quando eu gravei. Eu gravei lá embaixo. E aí ele botou pra assistir aqui na televisão de casa, e aí eu achei que a minha cabeça tava muito grande. Me deu nervoso isso aqui, porque eu posto os vídeos, eu não vejo, sabe? Eu só gravo e vai. Então, sabe aquele jogo da velha que algumas câmeras têm? Os seus olhos têm que estar na linha superior desse jogo da velha. Será que tá agora? Não sei, você botou o jogo da velha? Não. Então não tem como saber. Mas eu acho que tá um pouco mais afastado, menos agressivo pra vocês. Eu vou tentar mudar um pouquinho isso, assim, porque eu achei minha cabeça muito invasiva. Aí, sabe o que é Chegou legal? na sua casa, assim, imagina, você chega na sala de casa, tem alguém assistindo o meu vídeo, pá, uma cabeça gigante flutuando, assim, achei meio estranho. Cris, você chama atenção pra cabeça no início desse vídeo todo e você não fala desse chifrinho que você É tá. pra distrair, assim, para as pessoas olharem minha cabeça e pensarem, mas tem um chifrinho com florzinha ali, tá tudo bem. É lúdico, entendeu? É pra trazer o lúdico pra essa autocrítica. É quase faérico. É isso, entendeu? Entendi. Vim direto da corte da primaveril, de Acotar. Beijo, Fendão de Acotar. Comprei pulseirinhas também. Adivinhem pra onde eu vou. Coloque aqui nos comentários aonde vocês acham que eu vou com esse chifrinho e essas pulseirinhas aqui. Existe um destino. Exato. Me digam, o que vocês acham que vai acontecer? Bom, fala meu povo! Fala, meu Tudo bom povo! com vocês? Passamos alguns dias aí sem ter vídeos de bate-papo no canal. Verdade. Porque eu vou ser bem sincera com vocês, eu tava com zero paciência pra conversar com qualquer pessoa. Quando a Mendes estava com Covid, eu estava atolada de coisa pra fazer nessa casa. Isso. Com uma autoestima profissional de bosta, porque o Instagram, ele cagou na minha cabeça de tantas formas diferentes, e o YouTube também, que aí Panda isolado no quarto e eu sozinha fazendo as coisas, eu fiquei só no puro suco da autoestima bosta. Um dia depois que eu me tranquei no escritório, o seu iPhone quebrou. Ainda é cedo? Tio Sum? Tio Sum? Bom, quem me conhece sabe, quem me acompanha no Instagram viu que o meu iPhone queimou na verdade. Assim, gente, eu vou ser bem transparente aqui com vocês, tá? Porque ninguém me paga pra ser falsa. Ele não queimou. Entendeu? Eu acho que é a entradinha de carregar que tá zoada. Não, eu acho que ele queimou então. É porque o processo é longo. É porque esse foi tipo o último estágio de sobrevivência. Vou ser bem transparente aqui com vocês. Em 2020, no início de 2020, o meu iPhone, que era o XR, já estava cagado. Já estava ruim. Ele tava com a mídia ruim. Tipo, som, vídeo, tudo muito ruim. Aí eu falei sobre isso na internet. E uma seguidora que trabalhava numa empresa de aluguel de celulares propôs de fazer uma parceria, né, uma publicidade junto ali, para eles me mandarem um iPhone. Na época eles me mandaram um iPhone 12 Pro Max, muito bom inclusive o aparelho, pra gente fazer publicidade e tudo mais, e o iPhone ficou comigo por 1 ano. Exato. Alguns termos que foram colocados, não pra mim, mas como prestação de serviço dessa empresa, se alteraram enquanto eu estava com esse aparelho. E aí você ficou travada, porque tu já tava com o aparelho, né? Exato. E aí, quando as pessoas me pediam recomendação já mais pro final dessa locação, eu já não recomendava, porque eu não concordava com os termos dessa empresa mais e com o atendimento também, que eu já não estava os funcionários mudaram. Tipo, a menina que estava em contato com a gente não tava mais. Internamente, assim. E aí eu já não concordava com muita coisa da empresa. Quando chegou o momento de devolver meu aparelho, eu devolvi meu aparelho e voltei a usar o meu antigo. Isso foi em 2021 que aconteceu. Voltei a usar o meu XR, que já estava com problema há 1 ano antes. Eu tenho o iPhone XR desde 2018, tá? Só pra ficar bem claro, assim, pra vocês. 19. Não, 18. 18? É. Nossa. E eu... É muito engraçado, assim, porque eu troquei... Ah, não, é 19. É maio de 19, na verdade. Porque eu tava com 8 antes. Às 13h36. Foi em maio que eu peguei ele, porque foi na viagem. Eu troquei lá fora.
E por que eu tô falando isso tudo? Porque assim, eu recebi algumas mensagens perguntando dessa empresa, né, lá no Instagram, e aí eu respondi que eu não recomendo mais. E isso é uma coisa que é importante vocês saberem. Às vezes, um criador de conteúdo é abordado por uma empresa para fazer uma publicidade, uma parceria, e os termos são aqui, existe uma lista de termos. Ao longo do tempo, a empresa muda, valores mudam, coisas acontecem e esses termos podem ser mudados. E você pode passar a desacreditar de algo que antes você acreditava muito. Essa é uma lição para a vida, tá? Nem tudo você vai amar para sempre. Se até relacionamentos acabam e pais e mães nos decepcionam e filhos decepcionam seus pais, por que não uma empresa baseada 100% em lucro vai decepcionar os seus clientes e consumidores? Então isso acontece, faz parte da vida. Eu sei que a internet tenta maquiar decepção, mas eu não tento maquiar decepção. Houve uma decepção sim, houve uma tristeza com a prestação de serviço e eu dei o feedback para a empresa, inclusive. Eu não sou uma pessoa que passa por situações ruins sem dar feedback. Eu não consigo, eu não durmo bem sem dar feedback. Fiz um feedback que cagaram na minha cabeça constantemente. Nossa, assim. mas ignoraram o feedback como se não fosse nada. E isso não foi nem por e-mail, tá? Eu pedi uma call para falar o meu feedback, para saberem o tom que eu estava falando. E a pessoa que estava recebendo o meu feedback, eu juro pra vocês, ela ficou assim na call inteira, ó. Digitando. E eu aqui falando. E a pessoa assim. Ela não olhou na minha cara em momento nenhum. Enfim, constrangedor, não recomendo mais essa empresa, inclusive acho sim incoerente e é isso. Mas agora eu já resolvi, uma seguidora me ajudou a resolver a questão do iPhone e lá pro início de abril, assim, mais ou menos, eu vou ter o aparelho na mão. Por enquanto eu estou com este belo Samsung S22 que está tocando. Bom, o telefone tocou aqui, como vocês muito puderam ver, não é mesmo? Mas a seguidora já me ajudou a resolver, depois eu explico quando chegar. Mas por enquanto eu tô usando este maravilhoso Samsung, que eu não acho maravilhoso, mas que a imagem é linda, pelo menos isso. Do Panda Mendes. A bateria é muito melhor. A bateria é muito boa. O som Porque funciona novo, né? quando você liga pra ele. Nossa, sim. Então não vem com essa, não. Não, mas eu tenho sido um pouco hater, assim, e realmente sou. E eu tava até falando... Mas é mais pela situação do que pelo celular em si. Não. Teve uma seguidora que me perguntou isso, se o estresse do meu celular ter quebrado não gerou uma resistência maior ao Samsung. Não gerou, porque no ano passado, esse Samsung aqui que a gente tá, ele é alugado pela Porto Seguro. Que aí é um serviço que a gente tá super satisfeito, que é super ok, né? Super justo, vem na fatura do cartão bonitinho, o aluguel, tudo direitinho. Inclusive quem recomendou foi o André, porque quando eu pensei em ter um aparelho novo de uma forma mais acessível, eu perguntei pro André, André Martins, pra quem não acompanha, ele fala de tecnologia, recomendo super. É muito bom o conteúdo dele. Muito bom. Mandei mensagem pra ele, André, pelo amor de Deus, me ajuda. Você que é o menino que conhece Android, qual Android que é melhor, assim, pra criação de conteúdo, pra trabalho e tudo mais? E aí ele recomendou o S22 Ultra Note Plus 3 estrelinhas. E aí é esse aqui que tá com Panda. Inclusive agora o 23 saiu. Acho que em junho completa os 12 meses de locação. Aí a gente deve trocar pro Panda ter esse upgrade. Panda ama muito o Samsung, tá, gente? A opinião sobre o Samsung é muito particular minha. Eu não me adapto ao sistema de Android, à usabilidade do Android. E eu acho que o próprio aparelho tem muitas falhas que não são fluidas, assim. Me tira a fluidez de trabalho, né? Sim. Isso é uma realidade, não tô inventando a roda, não. Mas, especificamente, meu trabalho é o Instagram. E o Instagram é horrível pro Android. Sinto lhes informar. Mas era isso que eu queria dizer sobre o telefone, mas o vídeo não é sobre isso. Não. Eu só tô pontuando a vocês o que aconteceu nesses últimos dias, o caos que toma conta da nossa vida, mas agora eu estou usando o Samsung, meu iPhone vai chegar em breve, Panda Mendes está negativado e podemos conversar com pessoas normais de novo, porque eu não estou uma pessoa descontrolada e mal-humorada, como eu estava nos últimos dias. Voltei a sorrir, estou até com florzinhas e chifrinhos e orelhinhas Sweet Tooth na minha cabeça. Isso aí é pra trazer as boas vibrações. Ai, sim, eu vim com um negócio meio Sweet Tooth, assim. Entendi. Pra ver se eu fico alegre. Inclusive, se fizer coceirinha aqui na minha orelhinha, ó, minha perna balança que nem do Sweet Tooth. Mentira, não balança não.
Vai, o que você quer falar? Pelo menos que eu tenho muito a dizer. Você já ouviu a frase conhecimento é poder? Sim. Então, essa frase aí foi numa época, foi criada mais ou menos numa época ali do industrialismo. Não, 1600 e pouquinho. Nossa, muito antes da industrialização. Muito antes. Mas a gente não tinha noção nessa época de como que a gente iria utilizar o conhecimento. Iria utilizar esse poder. Sim. E hoje em dia, como a gente está na era da conexão, da internet, da informação, de tudo isso, da modernidade máxima. Sim. Tudo é baseado, tudo é pautado no conhecimento. E a gente tem muito acesso ao conhecimento. E eu acho que agora o conhecimento é poder, ele foi para um nível que se você não tiver conhecimento, você não é ninguém. Foi pro extremo oposto do exagero desnecessário. E aí eu fiquei pensando, né? Conhecimento é poder. E o que está além do conhecimento para ser considerado poder? Porque você concorda que tudo está meio que caminhando, ou aparentemente caminhando, para igualar o conhecimento da humanidade. A humanidade tem acesso. Basta ela querer correr atrás. Né? Diferente, por exemplo, da década de 80, 90, em que, por mais que a pessoa tivesse vontade, era bloqueado o acesso ao conhecimento de alguma forma. Então você pode, sei lá, não ter uma grana no bolso, você tem internet. Aí você entra num grupo de estudos sobre algum tema determinado. Aí você vai ter conhecimento. A tua troca com aquelas pessoas vai gerar aquele conhecimento. Mas eu tenho parênteses sobre isso aqui. A cultura de criação de conteúdo na internet gerou preguiça de busca pelo conhecimento. Os comentários que eu mais recebo, os inboxes que eu mais recebo, são perguntas. Continuem, tá? Gera engajamento pra mim. Continuem. Se vocês querem ser assim, sejam assim. Mas os inboxes que eu mais recebo e comentários que eu mais recebo são perguntas que o Google responderia muito mais rápido do que eu. Exato. As pessoas não buscam conhecimento. Não, e assim, é uma parada até difícil, dependendo da rede social, tipo o YouTube. A pessoa te manda uma pergunta. Se você responde, ela nem vai saber que tu respondeu direito. Não, mas eu Porque tô falando... o YouTube é uma rede social difícil. por exemplo, mas no Instagram, tem pessoas que me mandam inbox assim: que dia estreia Shazam? Está no Google. Concorda? Concordo. Como é que mais... O filme Entre Mulheres foi indicado ao Oscar em qual categoria, Cris? Está no Google. Né? Quando que estreia a nova temporada de Outlander? Tá no Google também. É isso, assim, as pessoas, elas esperam você, criador de conteúdo, dar pra elas essa informação que tá no Google. É diferente de uma curadoria. Mas por que você acha que as pessoas... É diferente de você falar assim: você recomenda o filme Entre Mulheres? Isso não tem no Google. Tipo, a minha opinião só tem em mim. Não tem em outro lugar. Aí eu posso te falar, tipo, não, já postei um vídeo sobre isso, tá aqui falando, ó, posso direcionar e tudo. Mas, no geral, eu vou conversar com a pessoa sobre a opinião que ela me pediu. Mas é diferente de informação. Informação tá no Google e tá em vários lugares, mas as pessoas não pesquisam. Então, mas você não acha que é por um conceito de mediador da informação? Porque, querendo ou não, a gente está aqui falando as nossas opiniões ou o que a gente vê e criando alguma coisa relativa a um conteúdo que a gente assiste ou que a gente acompanha de alguma forma. E a gente media isso. Porque através da nossa opinião e aí através dos comentários, a gente amplia. A comunidade, sim. Quando você tem muito conteúdo... A humanidade não está acostumada à quantidade de conteúdo que a gente viu. Avalanche de informação. Não. E aí eu estava lendo um texto sobre a necessidade de existirem professores. Porque se as pessoas podem acessar o conteúdo, qual a necessidade do professor? E aí tem muita gente estudando por isso. Tipo, será que a profissão professor vai acabar e vai ser substituída pela internet? Não, por favor. A resposta é não. Por favor. Porque o professor, ele perdeu o cargo de ensinar alguma coisa. Ele não precisa mais ensinar alguma coisa. Mas ele é essencial em mediar. Sim. Então, assim, pessoas mediando informação, porque é uma loucura de avalanche de informação para tudo quanto é canto.
Pessoas mediando essa informação é o que realmente é poderoso nessa era. E aí eu trago de novo o paralelo com a criação de conteúdo, porque um criador de conteúdo não é um professor. Quer dizer, óbvio que existe criador de conteúdo que é professor. Mas eu tô falando, a profissão criador de conteúdo não é de professor. E aí, muitas pessoas interpretam a opinião do criador de conteúdo ou os famosos finais explicados. Tenho uma opinião muito particularmente agressiva sobre isso. Mas você tá de chifrinho, não pode ter não vou ser agressiva, mas eu queria só fazer esse bullet point, como os paulistas adoram falar nas reuniões. Esse bullet point aqui, assim, só pra vocês ficarem cientes. Mas essa autoridade em dizer pra você que a forma de compreender uma cena, um filme, uma sequência é daquele jeito que essa pessoa está falando, é por si só absurda. Porque, primeiro, essa pessoa não fez esse conteúdo. Ela não é o criador da história. Ela não é o diretor de fotografia, de qualquer coisa. Não é. É uma pessoa que estudou o cinema ou é uma pessoa X que decidiu fazer conteúdo na internet. Tem as duas versões. E por mais que essa pessoa diga que a melhor forma de interpretar aquele conteúdo seja aquela forma, ainda é interpretação. É diferente de um professor de matemática explicando a fórmula de Bhaskara, entendeu? A fórmula de Bhaskara é uma parada. E ela é uma parada imutável. Tipo, ela é uma fórmula de Bhaskara e ela significa uma coisa. Que eu não vou lembrar que coisa é, mas eu sei que ela significa uma coisa. É diferente de você dizer assim, essa sequência desse filme significa isso, com... Desculpa. Análises super profundas que são basicamente opiniões sobre algo que estava ali, ó, distante, que foi feito por outra pessoa. Então, mas eu acho que esse é o grande ponto. Tudo é sobre opinião, inclusive o professor de matemática falando sobre a fórmula de Bhaskara. Não é exata a fórmula de Bhaskara? Sempre então, soube que dava pra desconfiar da Bhaskara. Existe a física quântica aí pra gente caminhar por outro caminho, Meu Deus, sabe? o Panda Mendes meteu a física quântica do nada. Sabe por quê? Agora. Sabe por quê? Biblioteca da Meia-Noite. Não. Porque eu tô psicopata na Biblioteca da Eu Meia-Noite. sei. Porque um dos ramos da filosofia é a metafísica. Entendeu? Mais ou menos? Então tá. Depois isso é sobre outro vídeo, então. Mas aí a gente tem que pensar nisso, porque assim, a gente coloca algumas coisas em caixinhas imutáveis e a gente bate aqui no tempo todo. No nosso canal a tecla de que nada é absoluto. Nenhuma informação é absoluta. Sim. Então, assim, se existe criadores de conteúdo sendo absolutistas em cima dos seus conteúdos, ele tá tão errado quanto o professor que não quer responder a um aluno o porquê a fórmula de Bhaskara vai servir para a vida dele. Entendi. O professor tem que ter essa preocupação, assim como o criador de conteúdo tem que ter a preocupação da informação que ele está passando. Sim. Entendeu? Total. Afinal de contas, são profissões. Sim. Então você tem que ser E proeficiente. Exato. Não, e profissões de responsabilidade, porque você muda a vida das pessoas. Afetam o jeito que a pessoa pensa. Exato. A pessoa tá te consumindo, né? É. E é muito engraçado, assim, vira e mexe, eu recebo mensagens quando eu tô falando alguma coisa, tô dando opinião sobre algum assunto, sei lá, no grupo da Taberna, em outro lugar, aqui no YouTube. E sempre tem alguém que vem assim... Porque fulano de tal, crítico de cinema, ou a fulana de tal, crítica de cinema, são sempre dois exemplos muito específicos. Não citarei nomes. Mas fulano de tal ou fulana de tal disse isso. Aí eu fico, então é pra gente parar de conversar, né? Esse é o primeiro pensamento que eu tenho. Que eu estou emitindo a minha opinião. E a opinião da pessoa é dizer que fulano de tal disse alguma coisa? Isso não é opinião, desculpa. Isso é recomendação de algoritmo. É pra eco, mim. né? Isso não é opinião. É eco, exatamente. Então, reflitam sobre isso, sabe? Eu acho muito legal quando vocês citam a gente. Eu acho muito legal quando vocês dizem que muito do que a gente fala aqui no YouTube representa o pensamento de vocês, mas elabore o seu próprio pensamento em cima do nosso pensamento, entendeu? Porque a nossa opinião e a nossa vida e a nossa existência não é o seu ponto de vista. Ela é só... o nosso canal aqui de falar, pensamos assim. E você?
E aí você pode pensar, tipo, 98% igual a gente, mas 2% faz muita diferença, gente. É verdade. Que você pensa dos pais, mas isso aqui não faria desse jeito. É isso. Isso é personalidade. Existe uma técnica que Sócrates criou chamada maiêutica. Que era exatamente pra isso. Aqui derrete, só. A cara dela dá uma derretida. Não, tá tudo bem. Que era... Tinham pessoas que achavam que sabiam demais na Grécia tem um monte Antiga. na internet também. Desde a Grécia Antiga, desde antes de Cristo. Pô, uma galera já bombando de criação de conteúdo na Grécia Antiga. E aí, ele criou essa técnica de fazer perguntas em cima das afirmações que a pessoa, o achista, ele ficava fazendo perguntas Achador até profissional. o ponto do cara não saber responder. Eu amo essas discussões. E não era pra pessoa, tipo, saber Emburrecer. tudo. Sabe Mas é onde pra ela acontece entender isso? que ela não sabe tudo. Sabe onde acontece isso? Na cena de abertura do filme Tar. É. Na cena de abertura de filme Tar, que tá no cinema e que tá indicada ao Oscar e que Cate Blanchett precisa ganhar, mas eu acho que a Michelle de tudo em todo lugar ao mesmo tempo vai ganhar, pelo amor de Deus. De novo. Eu queria muito que Cate Blanchett ganhasse. Muito, muito. Assim, Ela já muito. ganhou, amor. Ela já tem os Não, Oscars mas eu dela queria na que ela ganhasse por prateleira. esse filme, porque ela tá ali, ela entregou tudo e mais um pouco. Mas é que nem a Anitta no Grammy. Já foi indicada, já ganhou. Mas eu queria que ganhasse, com licença. E agora eu trouxe minha cabeçona assim pra vocês, ó. Bom, Cate Blanchett, ela no início do filme Tar, Ela tá sendo entrevistada. ela é uma maestrina, né? Então ela guia orquestras. Foi muito explicativo. E ela dá aula também. Tipo, tem ali seus orientandos e tudo mais. E aí ela vai dar aula em Juilliard. Meu sonho. Inclusive, quando fomos a Nova York, eu parei meia-noite na porta de Juilliard e fiquei ali emocionadíssima de estar respirando o mesmo ar que todas as pessoas que estudam em Juilliard. Eu amo esse lugar. E aí ela deu aula lá. E aí um dos alunos tinha uma posição política e militante que batia de frente com os grandes compositores da história da música, assim. E ela começa a provar pra ele... Não, por A ele mais B, questionou as obras daquela pessoa por causa das atitudes sociais que ela tinha. por ser machista e Isso. tudo mais. Gente, eu não tô falando de qualquer pessoa, tô falando de Mozart, tô falando de Isso, Beethoven. Essa galera que era misógina e tudo mais, afinal de contas, inseridas num ambiente extremamente masculino. E aí, ela, que é uma mulher lésbica, que é uma mulher e que lutou para ter algum destaque ali no universo que é extremamente masculinizado, ela discute com esse menino falando assim, cara, existe a obra e existe a pessoa, e aí toda aquela discussão de J.K. Rowling que a gente já conhece muito bem, sobre dá para separar o autor de sua obra, dá para você admirar... E aí, para além da admiração da pessoa, dá para você diminuir o impacto que esse profissional teve na sua área de atuação por conta das bostas que essa pessoa fez na vida dela? Por exemplo, vou trazer aqui um exemplo super atual. Felipe Neto. O Felipe Neto foi um desbravador da internet. Ele fez absurdamente coisas incríveis na internet, para a própria internet. Ele desbravou o território criação de conteúdo. E muito do que ele fez ecoa até hoje. Muito do que ele descobriu, reclamou e militou, ecoa até hoje. É um ser humano que a gente deva admirar? Não sei, não conheço Felipe Neto. Mas sei que já fez um monte de coisa que muita gente recriminou e que muita gente criticou. Rafinha Bastos, literalmente um dos primeiros a fazer upload de vídeo no YouTube. Literalmente. Acho que foi o primeiro brasileiro a fazer upload de vídeo no YouTube por conta própria, né? Antes do YouTube, ele orquestrou um esquema para botar vídeo na internet. Para botar vídeo na internet. Então ele basicamente criou o upload de vídeos para a internet aqui no Brasil e uma forma de divulgar o seu trabalho e de monetizar o seu trabalho através do conteúdo. Isso extremamente vanguardista antes de tudo acontecer, de tudo que a gente conhece hoje, da profissionalização da criação de conteúdo e do trabalho de influência. Sim. Felipe Neto e Rafinhas Bastos. Duas pessoas extremamente canceladas.
duas pessoas que têm ali a mesma quantidade de hater que tem de fã. Talvez até mais hater do que fã. Sim. E aí é a questão que essa personagem traz no início do filme. Você pode não consumir a obra dessas pessoas por não concordar com quem elas são. Super ok. Você pode participar do movimento de cancelamento coletivo dessas pessoas se você quiser. Sim. Super ok. E você pode não recomendar essas pessoas se você quiser. Super ok também. Exato. Problema nenhum. Mas o que você não pode e não tem como de jeito nenhum é não estudar essas pessoas. É não conhecer essas pessoas. É não entender o valor que essas pessoas tiveram no processo da criação de conteúdo e aí, no caso do filme, da música. Então, tipo, Beethoven, Mozart, Bach, todos eles são monstros da história da música. Eram pessoas boas? Não. Eram machistas, misóginos, extremamente tóxicos e abusivos. Mas foram monstros da história da música. E quando se estuda a história da música, quando se estuda a referência musical, estuda-se essas pessoas. Esse menino, o aluno, ele estava se recusando a agregar o conhecimento desses músicos na vida dele. E aí ela falou, isso é burrice. Bom, acabou. Não tem como. Não tem como você estudar a história da música ignorando a existência dessas pessoas. E eu acho que é muito sobre isso, sabe? É muito sobre a gente saber dividir para criticar. É como se você estudasse guerra, por exemplo. Você estuda a Primeira Guerra Mundial, estuda a Segunda Guerra Mundial, estuda a Guerra Fria, estuda a Guerra do Vietnã, estuda a Guerra de Secessão, de todas as coisas. Guerra dos 100 anos, a guerra aqui do Brasil com o Paraguai, bichinho, que, né, tivemos pouquinhos guerras na história, graças a Deus. Quando você estuda todas essas guerras e você olha, por exemplo, o conflito Rússia e Ucrânia, você entende, mesmo sem saber o motivo dessa guerra, você entende como as coisas são. E o que tem que ser evitado? E como que a gente tem que lidar com isso? Porque você tem referência histórica para poder analisar criticamente uma situação. É só sobre isso. Ninguém pediu para você botar a foto de uma pessoa que começou a guerra na sua casa como fã número 1. Não é sobre isso. É sobre conhecimento. E conhecimento é poder. Para você, não para você saber como as coisas são apenas, mas para você conseguir olhar criticamente as situações e julgar de uma forma muito particular as situações. Para você ter contexto. Contexto é tudo, gente, na vida. Tudo. De verdade. Não. É isso que eu tenho a dizer. Não sei nem porque que eu cheguei aqui. Só sei que cheguei. Vai, Vadamente. Tem outro tópico? Porque eu tenho muitas coisas para dissertar. Porque eu tava pensando sobre esse negócio de que você falou, da quantidade de haters superar a quantidade de fãs. Por que você acha que acontece isso com essas pessoas que são muito famosas? Como assim? Tipo, as pessoas vão ganhando sua fama na internet, né? Seus números de seguidores. E quanto maior o seu número de seguidores, maior o número de hater. Maiores são as possibilidades de alguma coisa que você fala ou que você faz se voltar contra você. Eu acho que as pessoas... Porque as pessoas vão tentando buscar ali as nuances do que você fala. Então, eu acho que é muito assim... Cara, eu ao mesmo tempo que eu queria muito ter números surreais na internet, e deve ser incrível você ter números surreais na internet, da mesma forma que você, como uma startup de tecnologia, por exemplo, ser reconhecida numa convenção do Vale do Silício. Nossa. Coisas assim, sabe? Paralelos assim. Tipo, você ter números incríveis é você espalhar a sua palavra para muitas pessoas. Sim. Isso é muito legal. Como criadora de conteúdo, é uma meta que se tem. Não tem como não ter. Mas eu não sei, assim, eu tenho acompanhado 2 casos de influenciadoras muito jovens daqui do Brasil. Sim. E que entraram numa categoria de ódio absoluto do público, mas que tem também muito amor envolvido e muita pessoa que acompanha e segue. Eu sei muito pouco da vida dela, mas eu sei que tem subcamadas por conta do marido dela e coisa assim, mas eu não sei muito de fofoca, assim. Então, eu não entendo direito. Eu só vi que essa semana viralizou uma influenciadora, que é a Virgínia. Ah, tá. Pensei que você não ia falar nome. Não, a Virgínia, ela... Pra quem conhece Virgínia, gente, eu juro pra vocês, eu não sei nada da vida dessa menina. Nada. Eu só sei que ela é casada com alguém que meio que é cancelado também, mas eu não sei nada. Mas eu vi isso essa semana porque ela lançou uma linha de bases de maquiagem. E a base dela custa R$200.
Nossa! A base da Rihanna custa R$180. Olha isso! E a base da Selena Gomez custa R$230. E essa menina, ela é meio que considerada a Kylie Jenner do Brasil. Porque ela monetiza tudo. Tipo, essa base, quando ela lançou agora essa semana, em 24 horas, ela lucrou R$1,5 milhão com a venda nas primeiras 24 horas. Isso é absurdo, tá, gente? Isso pra qualquer case de negócio é absurdo. Não importa quem é Virgínia e o que Virgínia faz nas suas horas vagas. Ela é um absurdo em termos de case de negócio. Porque se ela faz esse valor com um produto, imagina o que ela faz com qualquer outros outra coisa. projetos. E parece, né, que ela tem vários produtos. Tipo, ela teve filho, parece, e aí teve linha de bebê. Tudo ela monetiza. Ela teve filho, ela vendeu o filho. Vendeu o filho, basicamente. Mas é meio que uma Kylie Jenner, sabe? Várias Kylie Jenner, de tudo tá empreendendo. Não, de novo, não conheço as subcamadas de Virgínia e não me interessa conhecer de verdade. Eu trouxe essa reflexão porque, mesmo não sabendo quais são as subcamadas de cancelamento desta jovem, eu enxergo essa menina como uma empreendedora de sucesso absoluto. Ela é, gente. Se você faz um produto, cria um marketing pessoal sobre esse produto e vende, e bate recordes de vendas nas primeiras 24 horas, eu sinto muito, mas ela pode ser a pessoa mais detestável do mundo. Ela precisa ser estudada como case de sucesso. Bom, só isso importa. Outro caso, Vanessa Lopes, que eu já comentei várias vezes aqui no YouTube. Ela, pra mim, é o puro suco do fruto da internet. Ela é uma menina de 21 anos. Os pais dela são empresários, moram no Nordeste. E ela é um fruto de internet, assim. Se você pensar que as redes sociais começaram ali entre 2011, 2010, 2012, mais ou menos, ela tinha 10 anos quando isso começou. Ela é um pacotinho construído para dar certo na internet. Quando você vê a trajetória dessa menina, a mãe dela e o pai são super bodybuilders, essas paradas assim. Então, ela malha muito o tempo todo. Então, ela tem um corpo lindo, porque ela está o tempo todo malhando e fazendo exercício. O pai dela é atleta, então ela é atleta junto com o pai. Ela fez aula de dança, de sapateado, de hip hop, de zumba, de todas as danças que você imaginar, de balé, de tudo mais. Aí de repente então, cai no colo dela um TikTok, que era inicialmente ela canta, sobre isso. Porque ela faz aula de canto. Ela canta? Gente, ela canta, dança, sapateia, bate palma, tipo um macaquinho que fica assim, tudo. Ela faz tudo que você precisa que seja feito de verdade, assim. Sabe aquelas menininhas, tipo menina Miss, que é feita para obter sucesso nas situações? Ela foi criada para isso. Fez intercâmbio no Canadá, então tem proficiência em inglês e várias coisas assim. Essas coisas, gente. Super engajada em sou boa em tudo. É uma das meninas que, tipo, é a menina que tem mais seguidores do Brasil, em termos de criação de conteúdo e influência. Ela tem, sei lá, 28 E durante a milhões pandemia, né? Ela nasceu... Ela estourou na pandemia. É a criadora de pandemia. Ela dizia que ela ganhava 1 milhão de seguidores por semana. Olha em isso. 2020. Era uma parada meio absurda, assim. Ela tem, sei lá, 26 milhões de seguidores, 24 milhões de seguidores, um negócio desse. Mas tu vai ver os comentários dela. Odiosos. Todo mundo odeia ela. Aí eu fico, mas... Vocês sabem que vocês estão, tipo, incentivando a existência dela enquanto criadora de conteúdo. Mas é assim, ela bota uma saia, aí as pessoas ficam, por que saia? Você só usa saia? Você não tem uma calça em casa? Coisas idiotas. Aí ela posta, sei lá, foto com o pai e com a mãe. Aí as pessoas comentam, só eu acho muito estranho as fotos dela com o pai. Porque é o pai dela. E aí quando ela encontra o pai dela e vai tirar uma foto, ela senta no colo do pai. Só que o pai tá sempre de sunga, porque ele mora numa cidade de praia. E ele é atleta, bodybuilder e tudo. Mas é o pai dela. E ela tá sempre de biquíni. E eles são muito todos carinhosos, na casa deles, assim, muito bonitos e muito jovens. E aí, quando ela senta no colo do pai, as pessoas sexualizam isso e criticam. Mas a sexualização tá na cabeça dos outros. Porque, gente, se meu pai chega aqui em casa e eu sento no colo dele, é meu pai. Eu posso sentar no colo do meu pai, não sei se vocês sabem, mas, tipo, eu literalmente saí de dentro dele. É absurdo, assim, o quanto que as pessoas inventam pra odiar o outro. Esses dois casos, pra mim, eles são muito casos de sei lá, Black Mirror, assim.
É muito Black Mirror a existência dessas duas meninas e vários outros criadores de conteúdo que vão por essa mesma linha. Tem um negócio que a gente até já conversou sobre a capacidade que uma pessoa tem de interagir com um grupo grande de pessoas. E aí, cientificamente é comprovado Impossível. que você, no máximo, consegue interagir com 150 pessoas. Sim. Essa é o No número... auge do seu sucesso. A partir daí, você Fake não news. consegue mais. Então, esse negócio de você ter milhões de seguidores, cara, são só pessoas que te olham. Exato. Não são seguidores, você não consegue interagir com eles. Não Tipo, dá. é insalubre. É difícil de você criar vínculo, é difícil de você saber quem são. É. Eu falo isso muito lá no Instagram, assim, às vezes as pessoas vêm falar comigo por inbox e eu falo assim, tá, só me lembra o que é isso, ou quem é você, ou quando falamos sobre isso. Porque não tem como eu decorar todos os diálogos que eu tenho. Algumas pessoas falam todo dia, tipo a Thaís, tipo a Kívia, tipo a Julie. Tem muita gente que fala todo dia, a Tirza. Muita gente manda inbox todo dia pra mim. Sim. Essa galera, obviamente que existe um diálogo diário. Ela eu faz fixo. parte das 150. Exatamente. Mas tem gente que manda tipo uma ou outra mensagem. E aí não tem como realmente decorar. A grande questão é a seguinte. Ok, você consegue dar conta de 150 pessoas, certo? Certo. Quem você não consegue dar conta? Que não sente que tem a sua atenção. Ela te dá atenção, mas não tem a sua atenção de alguma forma. Ela começa a gerar, eu acho que ela começa a gerar um sentimento ruim sobre você. Sim. Porque não tem uma troca justa. Só que pra ela, você tá dentro das 150 pessoas dela. Sim. E essa que é a dificuldade das redes sociais. Essa que é a grande parada. Porque começa a se tornar chato, aí você começa a se incomodar com o que aquela pessoa diz, e você não para de seguir. Sim. Eu acho que o hater nasce dessa relação que falha aí. Sim. Porque essa pessoa tem o conhecimento sobre o que você fala, porque ela tá ali acompanhando, mas você não tem ideia de quem é. E aí ela começa a ter um poder sobre você. Mas eu acho que isso é muito o que a gente passa na escola, por exemplo. Eu acho que a internet é muito parecido com a dinâmica da escola. De você ter, por exemplo, uma menina que é popular. Sei lá, vou dar o meu exemplo aqui, tá? Quando eu me mudei pra Minas, eu tinha 9 anos. Sim. Eu literalmente fui morar numa cidade pequenininha do interior de Minas Gerais, que era Timóteo. E, inclusive, eu descobri esses dias que é perto da cidade do André. Olha! Ele falou que é perto da cidade dele. Timóteo. E, cara, eu estudava numa escola pequenininha em Timóteo, com uma turma pequenininha de alunos também. E eu era a única aluna que tinha vindo de fora. Né, e falava diferente, aí eu era zoada por conta do meu sotaque. E eu pensava diferente. Eu sempre fui uma pessoa que verbalizei muito os meus pensamentos. E os meus pais nunca me restringiram sobre isso. Então eu tinha pontos de vista muito diferentes, eu acho, do que aquelas crianças que estavam ali. E tem até um rapaz que é o Rodrigo Moreira, que ele era meu coleguinha de escola. Caraca, tu lembra nome e Eu sobrenome? lembro, porque ele era muito meu amigo. E na época do Orkut, ele deixou um depoimento. E por isso que eu não esqueci, assim, porque isso já foi anos depois. Sim. Né? Ele já adolescente, eu no Orkut, ele comentou, ele deixou um depoimento falando que ele me admirava muito. E ele sempre lembrava de uma cena. Que eu tinha semanas que eu estava estudando nessa escola e eu estava pegando água no bebedouro. E aí ele chegou do meu lado e perguntou: e aí, Cristiane, você tá gostando da escola? Tá gostando dos professores? Tá gostando de tudo? Aí eu falei: não muito. Aí ele falou: por que não? Aí eu falei: porque esses professores são muito retrógrados. 9 anos. Retrógrados. Tal qual uma análise de Mercúrio. Retrógrados. E aí ele falou que ele saiu sem saber o que conversar comigo a partir daquele ponto. Ele levou desse ponto até o nascimento do Orkut. Até o Orkut pra falar, tá, mas o que é retrógrado? E ele disse que isso ficou na cabeça dele por anos. Caraca, que legal. E isso fez com que ele pensasse que, enquanto criança,
A gente não precisa ser feliz com tudo e aceitar tudo. Nossa, que legal. A gente pode criticar o ambiente que a gente vive e os adultos que estão nesse ambiente. Não tem o menor problema. A gente tem essa análise crítica dentro de nós. A gente sabe quando as coisas não estão boas. Sim. E a gente tem que ser livre para falar sobre isso. E por que eu tô trazendo esse exemplo? Porque eu acho que o que a internet fez foi pegar essa minha frase do eles são muito retrógrados e explodir sem limite. A gente pode falar o que pensa, descontroladamente. E aí você concorda que a gente vivia numa sociedade super contida, em que a gente não podia muito emitir nossa opinião? Sim. Porque senão ofendia fulano, fala isso, fala baixo, porque senão fulano ouve, vai ficar mal, péssimo. Tinha umas coisas assim. Sim. E de repente a gente pode falar livremente, sem estarem olhando pra nossa cara. Se a gente apanhar virtualmente, a gente não tá apanhando fisicamente. Então não tem grandes problemas. E a gente só fala tudo o que pensa. E quando eu digo a gente, é porque a gente, todo mundo. A gente tem essa liberdade de falar o que pensa. Então, mas eu acho que o grande problema daí não é apanhar virtualmente. É sentir que você pode bater virtualmente. Porque a gente tem essa consideração aí de que não tem problema porque não é físico, mas é emocional. Então tem problema sim. Tem problema sim. Mas eu acho que a gente foi de 0 a 100 muito rápido. Exatamente por conta dessa sensação de liberdade. Que é o que todo mundo fala. A internet não é terra de ninguém. Preste atenção no que você faz. Eu falo isso desde o começo. Então, gente, posso processar todo mundo. É igual lá no negócio da HQ de 1899. Pediram minha opinião no Twitter. Dei minha opinião. Aí vieram me bater. Não, aí vieram dizer pra mim que eu estava sendo paga pela Netflix. Netflix nunca me deu um centavo, meus anjos. Meu sonho é ser paga pela Netflix pra fazer qualquer coisa. Uma maratoshinha. Um negocinho assim, ó. Nunca me pagou um centavo. Maratoshinhazinha. Maratoshinhazinha. Nunca me deu 50 centavos. Pra falar, fala bem aqui de mim. Nunca. Paga um mês de Netflix. Paga um mês de Netflix, já tá bom. Pago R$60 de Netflix todo mês. Entendeu? Que eu que pago pra falar. Eu não tô recebendo nada de ninguém. E aí, no fim das contas, as pessoas vieram me acusar de estar falando sendo paga. Aí, nossa, lindamente, copiei e colei. Código do consumidor, umas coisas. Mandei, meu anjo, é crime acusar alguém de fazer algo que não está fazendo. Não sei se você sabe. Se você não tem provas, você não pode acusar. Mas é um grande... Vira uma grande... O Twitter, né? Basicamente. Mas foi incrível, que aí o que eu recebi de mensagem falando... veja bem, não é que... estamos de olho. O Twitter. O Twitter é um grande... saco de cocô. Balde de ódio. Bosta. Sim. Não é? É acusando, xingando... e se vingando do outro o tempo inteiro. O caos impera. E sabe o que é mais interessante? Porque gera não uma satisfação, mas gera uma adrenalina nas pessoas tweetando contra qualquer um. Nossa, como eu grito na internet, olha isso. Olha como eu sou incrível. Olha aqui, blá, blá, blá. E, na verdade, assim, tipo, nada disso tá acontecendo. Nada, tudo vozes da sua cabeça. Você não tá impactando diretamente a vida daquelas pessoas, assim, tipo... Não. E se for pra impactar, por que não escolher impactar positivamente, sabe? Na segunda temporada de Sex Live, eu até tava contando pro Panda, tem uma personagem que ela fica famosa. E aí ela é cancelada no Twitter em algum momento, assim. E aí ela sai como se estivesse se escondendo da polícia. Ela sai meio que disfarçada, com chapéu e tudo, se escondendo. Não tem ninguém olhando pra cara dela. E ela acha de verdade que o que está acontecendo no Twitter está acontecendo na vida real. Mas não tá. A vida dela tá normal. As pessoas não sabem quem elas são, quem ela é, inclusive. Mas ela tem certeza que todo mundo odeia ela. É esse o impacto do Twitter. Exato. É esse medo que o Twitter coloca nas pessoas. Eu vi um postzinho de alguém no Instagram, sabe esses posts com frases de pessoas famosas? Aí tinha uma frase do Mahatma Gandhi que era mais ou menos assim, tipo, se tudo for olho por olho, um dia ficaremos todos cegos. É mais ou menos E isso. O Twitter é isso. E aí eu tá um cegando o outro sem parar. Eu recomendo que vocês leiam o Ensaio sobre a Cegueira. Isso. Porque ele é como se Saramago tivesse colocado todo mundo dentro do Twitter, trancafiado. E falado, sobrevivam. Spoiler, não dá. Só pra ficar com esse spoiler aí na sua cabeça. Ou veja o filme Ensaio sobre a Cegueira, ou leia o livro Ensaio sobre a Cegueira. Talvez você cancele sua conta do Twitter depois disso, só de perceber o experimento que você está vivendo no Twitter.
Bom, eu acho que é isso. Atualizamos aqui alguns assuntos que a gente tinha pendente. Queria só falar pra vocês algumas coisas que a gente viu nesses últimos dias, que a gente ficou um pouco aqui internamente vivendo magicamente todos os nossos problemas. Esse berço de preocupações que se tornou nossa última semana. Sim. Eu assisti a primeira e única, né, porque foi cancelada, temporada de High Fidelity, Alta Fidelidade no Star Plus. É uma série com a Zoe Kravitz, que é baseada no filme que tem o mesmo nome com o John Cusack, da década de 90. Tanto o filme quanto a série estão no Star Plus. E é uma série, uma história musical. Então, pra quem tá curtindo a vibe aí Daisy Jones and the Six, recomendo muito, porque além das filosofias sobre relacionamento e vida, tem muita música, a trilha sonora é sensacional, David Bowie, Beatles, um monte de coisa, é incrível. Então, pra quem ama música como eu, fica a minha recomendação. Vimos o filme Ao Primeiro Beijo? Amor ao Primeiro Amor Beijo. ao Primeiro Beijo, que Muito é incrível. Na Netflix, uma comédia romântica super levinha, super gostosinha de ver. Estamos vendo Daisy Jones and the Six, já tem live aqui no canal, The Last of Us, que termina agora na próxima semana. Inclusive, no próximo domingo tem live do Oscar aqui no canal, a partir das 22 horas mais ou menos. Boa. Já fica o convite aqui pra vocês. E a live de The Last of Us vai ser na segunda. Mais o que? Sex Life, que vai ter vídeo aqui no canal também. E você quer falar alguma coisa? Porque a gente ficou separado, você viu muita coisa também. Eu senti muito sua falta. Mesmo estando no mesmo ambiente, na mesma casa, né? Eu senti falta desses momentos com você. É muito ruim não trocar, assim, não ter o dinamismo da troca, né? Mas você quer falar alguma coisa que você viu? Que você recomende pra galera? Cara, eu assisti Borboletas Negras durante esse período de pandemia, de Covid. Pandemia, de auto-isolamento. De auto-isolamento. Assisti, e é muito legal. Super recomendo. Tem uma série que é Como Aprender a Economizar. Uma série documental da Netflix que também é muito legal. Sim. E acho que eu recomendo para todo mundo que nesse início de ano sente a necessidade de organizar as suas finanças de alguma forma. Sempre bom. Você vê vários casos em paralelo de pessoas que têm problemas para juntar dinheiro ou para investir dinheiro. E as técnicas passadas são técnicas simples que dá para adequar na sua vida. Sim. Então, super recomendo essas duas sériezinhas da Netflix. E recentemente terminei de ler Biblioteca da Meia-Noite. Inclusive eu e o Panda vamos fazer uma live aqui no canal para falar de Biblioteca da Meia-Noite, porque a gente chegou à conclusão de que um vídeo não dá. Tem que ser live. Provavelmente a gente vai chamar alguém para fazer também, porque a gente conhece algumas pessoas que leram esse livro. Eu estou lendo esse livro, tá invertido, mas a regra é não ter regras. Sim. E eu estou lendo esse livro, Filosofia e Nós com Isso. Ai, gente, sim, que é desse moço chato. Do Cortella. Ah, não é chato. Eu acho todos eles muito chatos. O Cortella, o Pondé, outro e o outro. E o Pondé, Karnal. Então, pelo amor de Deus, Karnal é mais legal. E o Clóvis. A Regra Não Ter Regras, esse livro que eu tô lendo, ele é a Netflix e a Cultura da Reinvenção. Ele é do CEO da Netflix e eu estou completamente apaixonada por essa leitura. Eu estou em 20% do livro, eu leio um capítulo e paro. Para pensar, para anotar, para refletir, para pensar na minha vida, assim. Eu amo cultura organizacional, ler sobre clima e cultura organizacional. Meu TCC foi sobre isso. E esse livro está explodindo a minha cabeça porque, de acordo com a timeline da criação da empresa Netflix, tem os lançamentos principais que fizeram sucesso e como esses lançamentos foram impactando internamente a empresa e foram posicionando a Netflix no mercado e internamente também para os seus funcionários. Então tem muito paralelo com o nosso trabalho, com a nossa criação de conteúdo, com a nossa história. E aí eu descobri, lendo esse livro, que em 2011, 2012, quando a gente criava conteúdo já sobre a Netflix, nem a Netflix se enxergava do jeito que a gente enxergava ela. Mas eu vou fazer um vídeo depois só sobre esse livro, porque tem muito insight maneiro, principalmente para você do outro lado que ama entretenimento, assina a Netflix há muito tempo e não entende muito bem sobre esses posicionamentos de mercado dos streamings. Tem muita resposta boa aqui nesse livro, e aí já fica a minha recomendação para vocês também. Eu vou deixar os links desses livros que a gente recomendou bem aqui na descrição do vídeo. Boa! Beleza? Beleza! Beijo, obrigada pela companhia. Tava com saudade de conversar com vocês e com saudade de Ai, Crisinha! no mesmo ambiente. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau!